Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei. Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Olá, meu nome é Sacha Alves, eu sou promotor de justiça da infância e da juventude aqui de Mossoró e vou falar um pouquinho com vocês a respeito da adoção. Bem, a nossa luta diariamente aqui, não só na promotoria, mas em toda a rede de proteção aos direitos da criança e do adolescente, eu diria que tem como ponto central essa luta garantir na vida da criança o direito a uma família e, mais especificamente, dentro da família, o direito ao afeto. Porque o afeto, como vocês da psicologia bem sabem, ele é o motor do desenvolvimento humano. Através do apego e desse amor que a criança recebe, que ela vai se desenvolvendo e se nutrindo. Então esse apego ele é tão importante para a criança, assim como o leite materno é para a sua subsistência, né? E a nossa luta diária no Ministério Público, na rede de proteção aos direitos da criança, é garantir que toda criança tenha o direito a ter uma família afetiva, uma família protetiva, uma família que cuide dela. Porém, quando, após o esforço e a luta e a garantia das políticas públicas para as famílias, para que os pais e as mães tenham condições plenas de parentar, em alguns casos, ainda assim, isso não foi suficiente, e aí a gente passa então a discutir o direito dessa criança a conviver em um lar, em uma família que possa cuidar e que possa amá-la. E aí a gente passa a discutir a adoção, que é um dos institutos mais bonitos que o direito tem, né? Que é quando essa criança tem a oportunidade, e não só a criança, porque sempre é uma relação de dois lados, né? A criança tem uma oportunidade de um recomeço na sua nova família, e essa família tem também a oportunidade de começar um novo capítulo com aquela criança ou com aquele adolescente. Porém, muitas vezes essa discussão ela acontece de uma forma tardia. Perde-se muitas vezes tempo, um tempo precioso nessa intervenção, na promoção social do lar ou eventualmente até na própria proteção da criança junto àquele lar de origem, que era um lar que deixou de proteger a criança e passou então a não cuidar bem por N motivos, né, que aqui não vou entrar nesse mérito, mas é importante que a intervenção seja sempre atual e que essa seja uma intervenção precoce também, porque quanto mais cedo se intervém, mais perspectiva se tem do caso. Mas em alguns casos essa intervenção acontece de forma tardia. E aí então a criança, o tempo passa, ela cresce, essa criança passa a ter 8, 9, 10 anos, às vezes até mesmo adolescente. Então nesses momentos a gente passa a discutir um projeto de vida para a criança e com a criança. É muito importante ter a criança como centro desse projeto de vida, porque afinal de contas é sua vida. A gente passa a discutir para ela, caso ela queira, caso ela esteja preparada, a discussão passa a ser em torno da adoção. E aí a gente fala adoção tardia, porque essa criança já é uma criança que está na segunda infância ou que está na adolescência. Bem, é muito importante a garantia desse direito, o direito à família, sobretudo se assim desejar essa criança, né? E aí a gente passa a trabalhar essa perspectiva de uma adoção para crianças de mais idades ou adolescentes, né? E aí preciso muito cuidado nesse momento para encontrar uma família que de fato tem um perfil preparado para reconhecer aquela criança enquanto sujeito de direitos e sujeito de uma história, que na verdade, mesmo que essa criança seja uma recém-nascida, ela tem uma história que a antecede. Então é muito importante a gente trabalhar essa perspectiva de preparar as famílias para esse momento da chegada e preparar as crianças e os adolescentes para esse momento da ida, para esse novo lar, para essa nova família. Bem, nem sempre é fácil conseguir uma família para uma criança de mais idade, para um adolescente, e por isso é muito importante que nós trabalhemos, por um lado, com um projeto de vida para essa criança e para esse adolescente, que lhe garanta uma autonomia de vida, garanta uma capacidade de construir uma vida, independentemente dessa adoção acontecer ou não. Mas também é muito importante que a gente esteja atento às oportunidades que eventualmente a vida nos traz
e que a busca ativa por essas famílias pode também resultar positiva e a gente pode encontrar familiares para essa criança e para esse adolescente, né? E como a gente pode fazer isso? Olha, quanto mais, aí eu costumo dizer, quanto mais afeto tiver na vida dessa criança, canais de afeto tiver na vida dessa criança, mais perspectivas de vida ela vai ter. Isso serve para qualquer criança, mas de uma forma muito especial para aquelas crianças e adolescentes que estão afastadas da sua família, normalmente em entidades de acolhimento. Então, quanto mais canais de afeto houver na vida dessa criança, quanto mais contatos com a comunidade essa criança tiver, quanto menos essa criança for invisibilizada, porque ela está no abrigo, e para protegê-la a gente esconde ela. Só que na verdade isso é uma falsa proteção, né? A gente tem que dar visibilidade a essas crianças, a gente sem saber que elas existem, né? E permitir que elas convivam em comunidade, para que a partir daí a vida vai dizer, né, o que é que se pode construir em termos de afeto. Daí a importância, primeiro, de preparar aqueles pretendentes à adoção que estão no Sistema Nacional de Adoção para uma adoção tardia, mas também existem projetos como, por exemplo, o projeto de apadrinhamento afetivo, em que as pessoas elas podem conhecer quem são essas crianças podem transitar na comunidade livremente, né? E a partir daí a vida que vai dizer, né? Mas de uma forma ou de outra já se garante àquela criança esse canal de afeto, que é tão importante, amigos, pessoas afetivas, padrinhos, madrinhas, que a gente vai construindo e tendo ao longo da vida. E também a importância de projetos, que também é uma dimensão do apadrinhamento, projetos como a Universidade Católica faz, né? Vocês fazem tantos projetos legais, grupos Laços de Amor, muitas temas, sempre trazem o tema da adoção, o tema da convivência familiar, trabalham os alunos para essas temáticas. Então é muito importante que todos estejam engajados na garantia desse direito da criança ou adolescente a uma família. Todos, toda a sociedade. Não só a Justiça, não só o Ministério Público, não só o Conselho Tutelar, não só o Poder Judiciário, mas toda a sociedade, no que se inclui as universidades, que têm um papel muito importante. Então, falar desse tema da adoção é falar do direito ao afeto na vida da criança, que todas as crianças e adolescentes do nosso país tenham preservados esse direito a uma família, esse direito ao afeto, diário, cotidiano, transformador e poderoso na vida delas. Fui mãe do meu primeiro filho aos 17 anos e depois que eu constituí família com o Cláudio, né, a gente sempre sonhou em ter mais filhos e queria encher a casa de filhos, mas não vieram esses filhos, né, e agora chegou o Williams para completar a família. Eu nasci em Pernambuco, uma cidade chamada Cabo de Santo Agostinho. Eu passei 3 abrigos, foi 4 em Recife. A adoção se concretiza realmente quando a criança ou adolescente tem o desejo, quando eles adotam os pais. Tive um irmão que eu não conheci, eu ainda era bebezinho, eu não conheci ele, que ele morreu afogado. Depois que ele morreu afogado, meus pais, de algum tempo, pouco tempo, eles se separaram. Meu pai não deu nenhuma assistência à minha mãe, se separou, deixou eu e ela só. E logo que ele se separou dela, ele arrumou outra mulher, foi morar com ela. E aí ele ficou morando vários tempos com ela. E nesse tempo que ele ficou morando com ela, minha mãe morreu, minha mãe faleceu. Ela descobriu que ela tinha doença, mas quando ela foi descobrir já era tarde, ela estava com câncer. Ela morreu, aí eu tive que ir morar com meu pai. Mas aí eu não gostei de morar com meu pai, porque ele tinha a mulher dele, a esposa dele, e ela era muito ruim para mim. Ela só fazia as coisas pro filho dela, dava as coisas melhor pro filho dela, e eu era como se fosse excluído. Há 6 anos atrás, nós começamos a frequentar o grupo de apoio de adoção de Belo Horizonte. E isso eu sempre falo, né, que foi fundamental, porque já existia o desejo de adotar, mas a participação no grupo foi fundamental para a gente assim, abrir bastante o perfil. Eu já escutei, né, alguns profissionais dizerem assim: a gente não pode fazer dos abrigos uma vitrine de supermercado, né? Mas não é bem isso que acontece ali. Ali você vai construir vínculos, você não constrói vínculos no supermercado. Tiveram a oportunidade, ligaram para eles dizendo que tinha um projeto e se tinha alguém desse abrigo que queria participar. E aí a gente foi escolhido, eu fui escolhido, eu e mais 2 colegas meus lá do abrigo. No primeiro jogo, a gente não sabia que essa campanha seria para
lançar pra gente ser adotado. A gente pensou que era só pra torcer pro time, pra acompanhar o time. Aí primeiro foi minha mãe, depois meu pai e minha avó. Aí hoje só não tô sozinho porque eu tenho Deus e lá Pão da Vida que tá me acolhendo hoje. Se eu pudesse buscar uma palavra, é preconceito. No Brasil, existem 33 mil pessoas dispostas a adotar e apenas 6 mil crianças disponíveis. Isso mesmo, existem mais pais procurando filhos do que o contrário. Quando existe realmente o desejo, a gente consegue se adaptar a todas essas circunstâncias, que o mais importante é o desejo. E aí, com a participação no grupo, né, a gente teve acesso ao vídeo do Adote o Pequeno Torcedor de Recife e foi amor à primeira vista. Na hora que eu vi ele, dali, naquele primeiro momento, eu já sabia que era meu filho. Tá bom aqui? Tá bom aqui? Rapaz! Aí da outra vez que eles chamaram a gente, aí eles falaram que a nossa imagem seria lançada na internet, nos jornais. Eles falaram que seria para adoção. Aí perguntaram se a gente tinha ainda a vontade de ser adotado, queria ter uma família, a gente falou que sim. Aí eles lançaram esse projeto e eu pensei que não ia dar em nada, sabe? Quando minha mãe me mostrou o vídeo da campanha, ele era o primeiro e último a falar. E antes de me mostrar, minha mãe falou, olha, assiste o vídeo, ele é o primeiro a falar e o último. Assim que eu terminei de ver o vídeo, eu já falei, que jeito você busca ele? Ele já sabe o que ele quer. Assim, ele quer uma família, ele queria era isso. E a gente queria um jovem. Eu não vi o meu filho nascer. Eu não acompanhei os primeiros passos dele. No primeiro dia de escola dele, eu não estava lá. E eu não troquei as fraldas dele, eu não amamentei o meu filho. Eu não pude educá-lo quando ele estava na rua, sentindo frio e fome. Eu não estava lá para dar colo, para aquecê-lo. Então não era um menino que estava ali, era o meu filho que estava ali debaixo do banco, né, tentando dormir. E aí eu me lembro com detalhes que ele falou que estava tão frio, mas tão frio que ele não deu conta de ficar na beirada da praia. Que aí ele levantou e foi procurar, né, tentar dormir debaixo de uma marquise, alguma coisa, num lugar mais protegido. O que você quer ser quando crescer? Crescer, eu acho que eu não cresço mais não, eu cresço agora só a idade. Mas o meu sonho é poder formar na faculdade, que eu já tenho isso na cabeça, não sei de onde que surgiu essa vontade, mas é ser engenheiro mecânico. Quando o Williams veio para cá, nós começamos a sentir que a prioridade era ele recuperar esse tempo perdido. Então ele está na aula de reforço, está fazendo um curso de informática. Imagino daqui uns 10 anos, por aí, ou menos, sua mãe ir na sua formatura de um engenheiro mecânico é muito importante. Normalmente a história de todo menino que passou por esse histórico de abandono, uma das coisas que eles não dão conta é de estudar, né, que vai muito além de uma avaliação de assistente social, de psicólogo, né, de juiz, vai muito além do que isso, né, nós estamos falando de amor. Quando você me pergunta assim, daqui a 10 anos e tal, acho que o que eu mais imagino para ele é estar bem. Tipo, ele é muito esforçado. Ele vai estar bem. Isso é certeza. A questão maior para mim é ele estar bem. Carreira, estudo, isso aí é de letra. Ele é bom. Na hora que a gente estava tomando café mais cedo ali, você falou da importância das autoridades se sensibilizarem também. Uhum. Me diga um pouco sobre isso aí. Você até contou que um juiz se emocionou na conversa de vocês. Como é que foi isso? Isso.
o Dr. Hélio, né, que ele se emocionou, chorou, pediu para tirar uma foto com a gente, porque somente os pais que estão querendo ser pais e que não estão conseguindo, que sabem do sofrimento, da angústia, né, do desejo de estar querendo ter um filho e não concretizar isso. Então o que acontece? Às vezes fica numa super proteção dessas crianças, né, dificultando muitas vezes esse processo de habilitação dos pais, e as crianças estão crescendo nos abrigos, né? Os pais que estão querendo adotar, né, diante de tanta dificuldade, né, diante de tanta burocracia, muitos deles acabam desiludindo também com isso e fica barrando esta possibilidade de constituição de novas famílias. Achavam que eu ia demorar a chamar eles de pai e mãe. Já tinha isso na minha cabeça já. Quando eu fosse ter minha família, a primeira coisa que eu ia falar é chamar eles de mãe e de pai. Que pai que você vai ser? Eu vou ser o pai de pai coruja. Vou estar sempre com o meu filho, vou fazer o que o meu pai não fez comigo, vou fazer totalmente diferente, sabe? Dar amor, dar carinho a ele, dar abraço, jogar bola com ele, fazer o dever de casa com ele, uma coisa que o meu pai não fez comigo, né? Dar mais importância para a família do que para os pessoal da rua, do que para outras pessoas, porque filho, família é tudo. A gente tem que saber respeitar, né? É isso, você é um pai bom pra caramba. Quem acredita sempre alcança. 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 Quem acredita sempre alcança.